paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo mais alegre na terra, porque nós não contentamos com aquilo que nós vamos ser proposto aqui, mas com aquilo que está nos reservado, que é ir morar na glória com Deus. Então, nós somos felizes na terra, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a nossa maior felicidade vai ser estar com o Eterno. Amém. Meus amados irmãos, hoje o dia está tão lindo. Hoje o dia está com sol, um dia agradável, um dia feliz. E estamos aqui na luta. Mais um dia aí, motorista de aplicativo na cidade de São Paulo. Não é fácil. Todo mundo sabe que para trabalhar de aplicativo tem que ter estratégia, ter um pouco de cálculo, de raciocínios, se posicionar bem. E por mais que hoje seja um dia bom, agradável, não tá chovendo. Há uns dias atrás eu fiz um vídeo, um dia nublado. E naquele vídeo eu falei que às vezes a nossa vida pode estar sendo refletida naquele dia, né? Vivendo um dia nublado, vivendo uma vida que está opaca, uma vida onde a chuva é uma adversidade, sabe, o tempo. Mas hoje não, irmão. Hoje é um dia diferente. E por incrível que pareça, naquele dia eu me dei bem na rua. Foi um dia agradável, um dia onde eu consegui ter boas corridas. Mas hoje, meu irmão, terça-feira, trabalhar na rua é assim, tem dia que tem boas corridas, tem dias que não tem. Hoje praticamente não tive boas corridas, mas dou graças a Deus por levantar, respirar, fôlego de vida e estar aqui trabalhando. Fiz 2 corridas até agora. E mesmo nesses dias de sol, eu vou dar uma caminhada aqui para ver se a gente toca alguma corrida que pode refletir como a nossa vida, assim como naquele dia de chuva. Deixa eu dar uma pausa. Assim como naquele dia de chuva, meu irmão. Às vezes a situação, a circunstância, o momento, ele nos trava, irmão. Ele nos para. Se tem uma coisa que eu aprendo, se tem algo que eu me sinto feliz, que eu me alegro, que não é mais, eu não tiro como um tempo gasto, mas é um tempo disponível que eu tenho para sentar, para ler a palavra, para poder estar buscando um direcionamento, um posicionamento, sabe, uma mudança de pensamento, algo assim que vai me trazer, por mais que eu já tenha lido. No curso que eu estou fazendo, eu estou estudando agora sobre as cartas de Paulo. E na última aula a gente estudou ali sobre uma das aulas a gente estudou ali sobre a carta de Coríntios. E eu tô lendo, acabei de fazer o estudo e eu tô lendo o livro. E cheguei no capítulo de número 9. E ele vem fazendo uma série de abordagens ali. A gente sabe do contexto da carta e não é aqui onde eu quero chegar, mas ele começa a listar um monte de situações que estão tirando as pessoas tanto da presença, que estão fazendo com que as pessoas se escandalizem com seus irmãos. Ele cita coisas que a gente não pode ser negligente para poder tomar uma atitude, irmãos, porque acontecia coisas muito graves na igreja de Corinto. Só que lendo agora o capítulo número 9, ele fala uma frase ali agora, eu não me lembro agora no verso, mas é no capítulo número 9, que essas coisas elas podem contribuir ou atrapalhar para o evangelho, irmão. Por quê? Porque se você parar, no meu caso hoje aqui, com a situação do meu dia,
tá cedo ainda, eu posso considerar por enquanto não um bom dia para o trabalho, mas isso traz com que eu me desanime, irmão. Isso faz com que eu fique triste. Isso faz com que eu chegue em casa agora e ao invés de, sei lá, de orar, de ler a palavra, de fazer um estudo bíblico, de ir lá para a apostila estudar um pouco, sabe? De ter um particular com Deus. É como se as suas forças fossem sendo minadas aos poucos, sabe? Fosse tirando as suas forças, a sua vontade de poder estar com Deus, de poder falar com Deus, de poder ter uma comunhão, de poder buscar algo do Senhor, irmão. A nossa mente é um HD, irmão. É como se fosse um armazenamento de um local de, é como se fosse um local de armazenamento para que nós possamos se lembrar, irmão. E o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que nós já estudamos, daquilo que nós já vivemos, daquilo que nós já passamos, presenciamos, experiências com presença, experiência com texto, experiências com a leitura, sabe? Só que a gente não pode parar, irmão. Nosso corpo é acomodado, a gente consegue se acomodar, se acostumar com algumas coisas que a gente tem feito. Por exemplo, se eu me acostumar a acordar tarde, eu vou acordar todo dia tarde. Se eu me acostumar a acordar cedo, eu vou acordar todo dia cedo. Se eu me acostumar a ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Se eu não, eu só vou ficar vivendo a experiência dos outros lá, quando estiverem pregando ou ouvindo alguma coisa na rua. Mas que nós possamos ter as nossas próprias experiências, irmão. A carta aos Coríntios é uma carta onde Paulo trata muitos assuntos e delicados. Ele deixa bem claro que é uma igreja rica em todos os sentidos, nos dons do Espírito. Uma igreja onde tinha pessoas que contribuíam, pessoas que estavam dispostas a trabalhar. Por mais que a carta exponha ali a alguns problemas, mas deixa bem claro que ainda havia pessoas que não tinham esses problemas, pessoas que não se corromperam com o pecado, pessoas que não se corromperam com o contexto ali da região onde eles estavam. Era muito difícil naquele lugar, cheio de templos pagões, cheio de ofertas a ídolos, cheio de coisas que enchiam os olhos das pessoas. E não é diferente dos dias de hoje, irmão. Para nos fazer parar, irmão. Para nos fazer parar. Enquanto uns diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, Pedro, eu sou de Cristo, irmão. É como se estivesse colocando partidos ali. E não é esse o intuito do Evangelho. Paulo, eu sabia que quando chegasse nessa parte das cartas de Paulo, ia ser mais difícil um pouquinho o estudo, porque ele requer um pouco mais de você pensar, de você abrir a sua mente, de você entender aquilo que o apóstolo está dizendo. Como ele deixa bem claro algumas coisas que que não são mandamentos, mas ele deixa como conselhos, como ordenanças, para que as pessoas possam ter uma vida mais próxima de Deus, assim como ele teve. Ele deixa ali uns exemplos, e ele é bem assim, ele é bem categórico, irmão. Como é que você chega numa pessoa hoje e diz assim para ela: sejam meus imitadores, irmão? Será que hoje você tem condição de chegar em alguém e falar para ele assim: ó, me imite? É difícil, irmão. Quem chamou o apóstolo Paulo foi Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que morreu por mim e por você. Apareceu para o apóstolo no caminho de Damasco, e ali, meu irmão, todos que têm um encontro com Jesus, eles carregam uma marca, eles carregam uma transformação, eles carregam uma mudança de mentalidade. Então todos aqueles que encontram com Jesus, irmãos, nunca mais ele é o mesmo. Alguma coisa dentro dele é mudado. E hoje pode ser você, irmão. Você que talvez viveu uma vida assim como essa que eu acabei de dizer. Às vezes você está até vivendo uma vida assim, até mesmo dentro da igreja, irmão. Eu te faço um convite. Jesus Cristo hoje ele quer
entrar na tua vida. Jesus Cristo hoje ele está disponível com os braços abertos para poder entrar na sua vida. No mundo cristão, no mundo das pessoas que se dizem evangélicas, existe uma frase que quando as pessoas que já estão na igreja, ela vê algumas coisas, elas costumam dizer assim: vai se converter. Mas a gente só se converte uma vez, irmão. E é justamente isso que a carta do apóstolo Paulo ela vem tratando. Não tem como a gente ser limpo pelo sangue de Cristo e continuar fazendo as mesmas práticas que nós fazíamos. Não tem como a gente ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro e continuar nos mesmos pensamentos que tínhamos antes. Não tem como nós sermos salvos pelo Filho de Deus. Não tem como nós podemos clamar Abba Pai, chamar eles de meu papai, Pai. Não tem como nós sermos recebidos como filhos de Deus por adoção, irmão, e continuar fazendo as mesmas coisas. A carta de Paulo ela nos ensina isso. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu vou fazer a leitura, já fiz, mas eu estou fazendo uma releitura agora, fazendo uma outra leitura, porque a palavra do Senhor ela se renova todos os dias, irmão. Ela falou comigo ontem de um jeito e ela fala comigo amanhã de outro jeito. Ela se renova dia após dia, irmão, dia após dia. Você que está ouvindo essa palavra, você que está nesse canal, você que está entendendo que esse conteúdo é relevante para você, você que tem ouvido aqui e tem sido edificado, compartilha, curte. Aqui é o Café com Palavra, irmão. Eu sei que tem vários canais, assim, várias pessoas com essa mesma proposta. E aqui é um conteúdo assim que eu trago aqui sem fazer nenhum tipo de marcação, sem trazer nenhum tipo de esboço. A gente vai gravando vídeo e assim de forma espontânea. E aquilo que o Espírito Santo vai nos concedendo, aquilo que Deus nos permite falar. Aqui não é um canal de teologia não, irmão, que a gente vai estudar a teologia aprofundada, que nós vamos dar aula. Não, a proposta não é essa. A proposta não é essa. Aqui é um canal onde eu quero abordar um assunto assim do nosso dia a dia. Eu quero abordar um assunto das pessoas que aceitaram a Jesus agora e não sabem o que fazer. E aceitei Jesus, o que fazer? E as pessoas que se fazem essa pergunta, aos jovens pregadores que estão começando na pregação, o que fazer antes, durante e depois da pregação, sabe? O que fazer quando a gente recebe a inspiração, a iluminação do céu? O que fazer? Como é que nós vamos trabalhar isso, transformar isso numa mensagem? Então eu gostaria de estar trazendo esses tipos de conteúdo aqui no canal, sabe? Mostrando assim o dia a dia, sabe? Não ensinando assim, não querer dar aula de teologia, que não acredito que eu não tenho ainda essa capacidade de poder estar ministrando aula. Acredito que Deus ainda tem muito o Espírito Santo a me ensinar, a me capacitar. Estamos aí no caminho, sabe? Eu sei que tem muitos pregadores bons, eu sei que tem pessoas que pregam melhor do que eu, pessoas que têm oratória melhor do que eu, pessoas que sabem fazer aplicações melhores do que eu. Mas a intuito aqui do canal é trazer um negócio assim, um conteúdo bem didático, informativo, sabe? Principiantes. Eu sei que existem níveis e eu quero alcançar esse público, alcançar você que está começando, você que está ouvindo pregações, que está gostando, pegando esse hábito da leitura da palavra. E aqui nós vamos crescendo juntos, irmãos, porque esse é o processo que Deus tem feito na minha vida, irmão. Esse é o processo que eu tenho passado, o processo que eu tenho vivido, para que Deus venha me dar oportunidades. Irmãos, eu não tenho agenda, a minha agenda está aberta, só que eu não fico preocupado em fazer agenda. Eu não me preocupo em que eu vou ter que pregar hoje, ou em fazer agenda para ganhar dinheiro, fazer venda. Não, a proposta não é essa, o intuito não é esse. Acabei de ler, acabei de falar
estamos lendo aí o livro a carta aos Coríntios, e o apóstolo Paulo falou justamente isso, né? Ali, e de pessoas que têm dificuldade ainda até o dia de hoje para entender essas coisas. E há muita controvérsia e discussão a respeito do assunto. Mas enfim, estamos aí. O conteúdo é esse. Eu quero ficar nesse intuito. Estou lendo aí a carta. A gente vai falando aqui o que Deus vem nos proporcionando ali, e trazendo aplicações para nossos dias, para que nós possamos praticar, e não só ficar com aquilo que nós lemos, mas precisamos praticar aquilo que nós aprendemos. Amém? Então é isso, irmão. Esse é o canal Café com Palavra, a palavra desta manhã. Gostaria de estar trazendo um vídeo aí diário. Não sei se eu consigo, mas é tudo eu. Tenho que fazer os vídeos, gravar, editar. Editar, quando eu falo, é colocar um fundo musical, sabe? Porque praticamente eu não edito os vídeos. Se tiver algum erro de português, alguma referência que eu falei de forma errada, que eu tô falando de cabeça. Mas aí depois no final eu assisto o vídeo e coloco lá a referência correta se eu tiver errado. Beleza? E sempre se preocupando em estar falando as coisas aqui dentro do que a Bíblia diz, de uma visão bíblica, daquilo que o contexto diz, sem tirar e sem pôr, irmão. Aqui é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que sara, que cura e que liberta, irmão. A proposta é essa. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus, o povo mais alegre na terra.